como a gente tem muitos novos investidores na Bolsa, você contar um pouco essa história do Nagy Narras, né, que você citou aqui 2 vezes com a gente, para o pessoal que não conhece. O Nagy Narras era um grande especulador no mercado de opções, principalmente no mercado de opções. E naquela época, só para você ter uma ideia, hoje nós negociamos aí, vamos dizer, vamos fazer por baixo, 4 bilhões de dólares por dia. Naquela época, o volume da Bovespa era 50 milhões de dólares por dia. Só para você perceber. Então, você manipular um mercado de 4 bilhões de dólares, ninguém consegue. Mas manipular um mercado de 50 milhões de dólares por uns 2, 3 dias, algumas pessoas conseguiam. Tipo Nagy Narras, tipo aquele dono da Evadim Mitsubishi aí de São Paulo, esqueci o nome dele agora, o Alfredo Grunzer, o Pedro Conde, que era dono do Banco BCN, o dono dessa eletrônico, Sharp, também esqueci o nome dele agora, também era um grande especulador. Léo, não sei qual que é, Léo Cris, eu acho que é o dono da Evadim. Enfim, tinha um grupo aí e as opções naquela época venciam também de 2 meses em 2 meses. Bom, aí o que aconteceu? O Nagy Narras, sempre, né, na época dos vencimentos, era uma briga de cachorro grande mesmo, porque um lado estava comprado e um lado estava vendido. E o Nagy Narras, ele era quanto mais comprador, ele estava sempre na ponta de compra. Então ele entrou uma vez num processo de compra de opções da Petrobras e da Vale durante um período de mais de um vencimento. Ele entrou comprando opção, mas para você manter a opção subindo, é preciso que a vista suba. Então você tem que ter capital para ficar comprando. Você compra sem parar, você compra todo dia, você está aumentando seu estoque de ações à vista. E aí, naquela época, a Bolsa liquidava D+5, hoje é D+3, naquela época era D+5. Aí inventaram uma operação, que eu não sei te explicar exatamente como era, mas eu sei que você podia, o Nagy comprava hoje uma posição à vista, essa posição à vista ele ia ter que pagar daqui a 5 dias, mas daqui a 5 dias ele comprava de novo, e essa posição que ele vendia já servia, ele já recebia o dinheiro no D0 para poder pagar a posição nova que ele tinha comprado. Então, ele sempre tinha dinheiro, ele estava sempre alavancado num dinheiro que ele não tinha. Se dissesse, tem que liquidar D+5 para fazer a próxima compra, ele não tinha dinheiro. Então, teve um vencimento que ele estava extremamente da sequência, né? Só para você ter uma ideia, nessa época, a Paranapanema, nessa sequência, saiu de 10 pratas e foi a 122 pratas. De 10 pratas, não, de 1 prata. E foi a 122 pratas. Então, quando chegou na sexta-feira, naquela época, hoje a opção liquida na segunda-feira. Naquela época, liquidava na quarta-feira. O presidente da Bolsa de São Paulo era Eduardo Rocha Azevedo. O apelido dele era Coxinha. Não me lembro qual era a corretora dele. E esse cara, ele, numa sexta-feira, véspera da semana do vencimento, que seria a semana seguinte, ele baixou lá um decreto, uma circular, que a partir de segunda-feira não podia mais fazer o tal do D0. Então o Nagy tinha que pagar as opções, senão ele furava, ele não ia ele ficaria inadimplente. E saiu na sexta-feira. Ele precisava pagar 100 milhões de dólares, mais ou menos, na segunda-feira. E ele não tinha. Então, aqui no Rio tinha o dono de uma corretora chamada PEB, que era a maior corretora do Brasil, não em movimentação, mas de patrimônio. Porque essa corretora carregava metade da dívida pública brasileira, era ela que financiava. E o Nagy era muito amigo dele, porque ele era grande financiador para o Nagy. Ele comprava papel à vista e vendia coberto para o Nagy. E
Aí o Nagy recorreu a ele se podia emprestar $100 milhões. Ele falou, olha, nesse momento eu só tenho 50. Eu posso até te emprestar os 100, mas eu não consigo, de hoje para segunda-feira, internar $50 milhões. Porque naquela época não é como hoje, que você, em segundos, você faz uma transferência de recursos daqui para onde você quiser. Não era assim. Então ele pediu para o Nagy conversar com o Eduardo Rocha Azevedo para que ele decretasse feriado na segunda-feira, porque na terça ele teria condição de internar os 50 milhões que faltariam. Só que eles não sabiam que ali tinha uma quadrilha do outro lado. Tinha o Pedro Conde, era o banco era o banco do Nagy Narras. Era o banco onde o Nagy Narras fazia suas liquidações. E o Rochinha era o maior vendedor das opções. Então, junto com o Pedro Conde, que era o dono desse banco BCN. Se o Rochinha aprovasse esse feriado, o Nagy ia poder honrar e eles iam quebrar. Aí ele não aprovou, aí o Nagy não teve como pagar e estourou em cima da Ney Carvalho, que por sua vez centralizava 6 ou 7 outras corretoras aqui do Rio, e fazia liquidação com ele e ele fazia com as outras. Ele não teve, ele teve, bom, aí foi para o espaço. Então foi isso, o que aconteceu teve uma bandidagem ali, né, de todos os envolvidos, e acabaram com a Bolsa do Rio de Janeiro, que foi uma pena, porque a Bolsa do Rio era espetacular.